primeira coisa que eu acho que ela estava colocando em integração que é importante é o seguinte: a única integração de política social que realmente vai funcionar, tá certo, é aquela integração que ocorre lá na família, tá certo? Porque a produção do serviço vai ser sempre desintegrada. Quer dizer, o cara que está produzindo serviço de creche, ou centro de convivência para idoso, ou programa de saúde, eles vão estar produzindo isso independente. Eles são instituições diferentes. A única maneira de você garantir essa integração é quem está lá na ponta conseguir juntar isso para aquela pessoa, fazer a política social específica e chegar naquela pessoa. Agora, uma coisa muito importante que o Pedro colocou aqui é dar a essa pessoa que vai visitar essa família resolutividade. Ou seja, não adianta essa pessoa ir à família e dizer que existe o ProJovem, existe o PRONAF, existe isso, existe aquilo. Ela tem que ser capaz de, na verdade, ela tem que ter o poder de efetivamente inscrever essa família, ou pelo menos tornar essa família, evidentemente que tem alguns programas que você tem questões técnicas para você ser um beneficiário ou não, mas ela tem que pelo menos inscrever essa pessoa nos programas. Lucas? Eu acho que, de um lado, você tem que dar o conhecimento, oferecer, por meio desse amplo leque de oportunidades, os conhecimentos necessários para que essa pessoa possa se reintegrar ao mercado de trabalho. E a gente também tem que cuidar de depois dessas pessoas fazerem esse curso, como elas vão se inserir nesse mercado. Linhas de financiamento de microcrédito, acho que são essenciais para estimular a formação de cooperativas dessas famílias. Toda uma série de políticas de economia solidária que são essenciais para, em algumas comunidades, conseguir gerar novas oportunidades de trabalho e aproveitar esse conhecimento recém-adquirido em trabalho efetivo. Ricardo, você falou de um cesto aí de oportunidades. A ideia é que sejam criados novos projetos ou que sejam utilizados os projetos de cada comunidade? As creches que já são não, eu acho que a ideia, quer dizer, os pacotes que já estão... A ideia central, tá certo, é literalmente levar a política social que nós temos... O que já existe. É levar a política social que nós temos às famílias. Se nesse processo de levar as famílias a gente perceber que a gente tem que criar outras coisas que estão faltando, vamos criar. Se a gente perceber que algumas das coisas que a gente tem não são tão boas, vamos melhorar. Mas a ideia central é, em qualquer momento, levar o que a gente tem às pessoas. Né? E aí, eu acho que vale a pena ressaltar o que ele estava colocando, é que, no fundo, essas oportunidades você pode dividir em 3 pedaços. Né? Você tem que dar oportunidade para as pessoas, para elas desenvolverem as suas habilidades, as suas capacidades. Tá certo? Mas não é só disso que as pessoas precisam, porque se fosse assim um país que tivesse boa educação e boa saúde, as pessoas seriam ricas. Então, eu preciso não só dar às pessoas oportunidades para elas terem mais capacidades, desenvolverem seus talentos, mas eu tenho que também dar oportunidade para essas pessoas serem capazes de utilizar produtivamente os seus talentos. E tudo isso tem que estar assistido com oportunidades e condições para que ela possa fazer isso. Se eu não estiver bem alimentado, eu não vou nem conseguir adquirir habilidades, nem vou ser capaz de trabalhar. Então eu preciso ter condições para adquirir habilidades e ser capaz de aproveitar essas habilidades, utilizar essas habilidades produtivamente. Eu acho que a beleza dessa proposta está num conceito que o Ricardo também discutiu com a gente quando ele apresentou essa ideia, de que isso democratiza o acesso, né? Porque, na verdade, o que você está trabalhando aqui, na base disso tudo, você está facilitando o acesso das pessoas, das famílias, né, àquilo que a sociedade pode oferecer para elas. Né? Então, na verdade, você está organizando esse acesso, você está agilizando, você está mediando, né, o acesso das pessoas, das famílias, àquilo que a sociedade pode oferecer. E Tem uma com isso você pergunta democratiza. Aqui, né? do Álvaro G. Silva. Ele está perguntando, os programas de terceira geração vão escalar profissionais qualificados de todo o país para promover cursos de profissionalização? Como é? Não entendi. Não, acho que não é isso. Né? A proposta não é essa. Não. A proposta, pelo que eu entendo, é que haja um grupo específico de pessoas
que possa fazer esse trabalho de identificação de necessidades e oportunidades, possa conhecer as famílias, né? Vamos aproveitar para falar um pouco mais do perfil desse agente, que é uma coisa que a gente ainda não falou. Conta pra gente qual seria o perfil desse agente. Bom, acho que como o professor Ricardo estava comentando aqui, esse agente precisa de uma qualificação semelhante, mas um pouco mais ampla do que a do agente da família, mas com habilidades parecidas, porque o ideal é que ele seja da comunidade, porque senão ele não tem convívio com a realidade local e não vai saber exatamente como funciona, né? Que as características da região, e não vai ter saber lidar muito bem com as pessoas ali, né? Comunicação mesmo. E então eu acho que o caminho é esse. Tem a parte da qualificação técnica, mas acho que é muito importante também essa pessoa ter essa habilidade e já ser da comunidade, porque aí essa habilidade vai ser mais natural, né? De um convívio, um contato direto com as famílias. No fundo, é alguém que conhece todas as políticas do Estado e pode apresentar de uma forma simples para essa população. E pode conversar com ela e ver o que como a linguagem pode identificar o que essa família precisa e também fazer essa articulação com os projetos sociais, né? Em termos de inserção, de colocar essa família nos programas, nas listas dos programas. Gente, vamos assistir mais um vídeo antes de continuar a nossa conversa, que esse vídeo pode trazer mais questões aqui pra gente. Vamos lá. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou hoje um estudo mostrando que mais de 10 milhões de brasileiros deixaram a miséria em 13 anos. Mas os números revelam que as diferenças regionais ainda são imensas no Brasil. Desempregado há quase um ano, seu Jorge luta para viver de serviços que faz em casas da Baixada Fluminense. A dificuldade minha é um trabalho, eu gostaria muito de trabalhar com a carteira assinada. Esta aqui é a casa do seu Jorge. Com o dinheiro que ganha, ele tem que sustentar a mulher e 3 filhos. Eles vivem com dificuldades. Os alimentos que tem em casa cabem aqui neste armário e todos foram doados. O apoio dos vizinhos e dos amigos tem sido fundamental para a sobrevivência da família. Um dia você come bem, outro dia já não come. Nas estatísticas oficiais, a família se encaixa entre os que vivem na pobreza extrema, que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, equivale à miséria, com renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. O percentual de brasileiros na miséria caiu de 20% em 1995 para 10% em 2008. Isso significa que mais de 13 milhões de pessoas deixaram essa condição em 13 anos. O Sul tem a melhor situação, onde 5% da população vivem na miséria. No Nordeste, esta é a realidade de 25% dos moradores. Santa Catarina tem o menor índice de pessoas na miséria, 2% da população. Já Alagoas tem o pior resultado, quase 1/3 dos moradores são miseráveis. Na casa de Amara, em Maceió, 9 pessoas tentam sobreviver com R$ 150 por mês. Precisamos combinar, além da expansão econômica, uma política social voltada justamente a criar melhores condições para o desenvolvimento das capacidades humanas, especialmente dos mais pobres, que, de maneira geral, ficaram à margem quando houve expansão econômica.